Ecos do Quimbanguista. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Flash Informativo. A Igreja Quimbanguista em Angola realizou a sua primeira sessão extraordinária do Conselho Nacional que está a decorrer no Salão Nobre da Universidade Calandula. O encontro tem como sublema Igreja Quimbanguista em Angola, um virar de página e junto, unidos, devolvemos a Igreja alheio nos caris. Acompanhe. A Igreja Quimbanguista na República de Angola realizou a primeira sessão extraordinária do Conselho Nacional, isto nas salas de conferências da Universidade Calandula, em Luanda, sobre o lema Igreja Quimbanguista em Angola, um virar de páginas, juntos unidos, devolvemos a Igreja nos carris. O Conselho contou com a participação do presidente delegado do Colégio Executivo Nacional, Sua Reverendíssima Francisco Mpaca. Também teve a presença dos membros do Colégio Nacional, pastores provinciais, chefes dos departamentos, diretores dos grupos, movimentos e associações da Igreja Quimbanguista. Esta sessão solene teve a presença da comunidade civil. Também teve a presença de alguns representantes da Embaixada da RDC acreditada em Angola. Também contou com a presença de membros da Assembleia Nacional, como em destaque o deputado Makuta Nkondo. Também teve a participação do administrador do Kazenga e de toda a comunidade quimbanguista, de Cabinda ao Cunene. Sendo o primeiro dia do Conselho, o presidente delegado do Colégio Executivo, Sua Reverendíssima Francisco Mpaca, fez o seu primeiro discurso da abertura do Conselho. Acompanhe. Ecos do Quimbanguista. Título e funções representativos. Queridos papais, mamães, delegados ao presente Conselho, caros membros do staff técnico, protocolos, todos pessoal de apoio. Em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quero, em meu nome pessoal e em nome do Colégio Nacional, exprimir em primeiro lugar a satisfação que sentimos pela honrosa presença e participação de tão ilustres dignitários nesta sessão de abertura do nosso Conselho Nacional, banhadas de júbilo. Somos comovidos a recitar o texto de Salmos 133, versículo 1. E neste entusiasmo que volto a dirigir-me aos Vossas Excelências, solicitando-lhe que viva nesta breve estadia o colher dos fiéis quimbanguistas pelo programa estabelecido neste Conselho. Sei que estão garantidos os convites para nos prestigiar com a vossa presença na sessão de fecho em tarde deste dia 14. Ainda assim, reiteramos solenemente a expectativa de vossa presença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Excelentíssimos convidados e caros delegados, acredito ter sido um propósito espiritual de Papa Simão Kimbanguiane o facto de logo a entrada das minhas funções em Angola, a Igreja organizou um Conselho Nacional 2023 na sua primeira sessão extraordinária. Devo recordar que o Conselho Nacional é o órgão deliberativo da Igreja que tem por missão estatuir, traçar rumos, aprovar projetos, programas e abraçar durante um período, aprovar orçamentos, apreciar propósito de nomeações, decidir sobre a criação, fusão e dissolução de órgãos e serviços de apoio à Igreja. Quem olha para a síntese da sua missão, acento tônico, papais e mamães delegados, estão voltados para o profundo radiografia da vida da Igreja em Angola no passado recente ou distante.
Eu, pelo menos, penso assim, estaremos aqui a revirar o capim do passado e a perguntar-se uns aos outros sobre o que fizemos, o que somos, quanto somos, onde estamos e que com impacto, que propósito, que programa terão sido sonhados, que rumo terá sido projetado para a Igreja Quimbanguista em Angola, o que foi feito de tal dinheiro que esteja. Nas circunstâncias atuais em que muitos de nós, novatos, recebemos a Igreja em condições impróprias, olho também para alguns mais antigos que, estando em funções, não terão exercido verdadeiramente as suas atribuições. Eu julgo que um exercício voltado para diagnosticar o passado da Igreja não será tão pacífico e tão proveitoso. Mas, ao olhar para o lema traduzido para este Conselho Nacional, sinto-me revigorado, cheio de força e cheio de espírito conciliador para conduzir neste magnífico evento, neste particular, rendo homenagem, enaltecendo e agradecendo a comissão técnica deste evento pela inspiração que teve na criação desta lema que volto a citar, IGCSK em Angola, um virar de página. Juntos e unidos, derrubamos a Igreja alheia nos caris. De facto, nós herdamos muitos precalços, muitos armadilhas e muito trabalho por fazer diante de tudo o que até agora vimos de outras dificuldades que nos esperam. Justifica certamente o virar de página. O texto de Josué 24, 15 e 24, associado ao lema desse conselho, nos serve de tônico em promovermos a unidade, o amor e a paz fraterna entre nós. E o exemplo da obstinação do nosso avô no seu tempo, também nós devemos de fazer as nossas próprias opções. Devemos também nós tomar os nossos próprios compromissos. Papais, mamães, delegados ao Conselho Nacional 2023. Nós herdamos sérios problemas organizacionais. Em muitos casos, os sacerdotes e os administrativos trabalharam fora daquilo que está estatuído na documentação oficial da Igreja. O próprio Evangelho estava sendo desvirtuado ao ponto de termos hoje muitos fiéis quimbanguistas sentados nas suas casas devido ao desalento das almas, devido às perseguições e à discriminação. Aos que andam sentados em suas casas, junto-se a franja dos que foram colocados sob disciplina por desobediência à lei. E todos eles não têm merecido visita de consolação, tampouco campanhas de mobilização e de assistência social preconizadas em massas de instrumentos diretivos. Estou consciente ou atento que a última das suas afirmações vão ser aproveitadas pelos nossos adversários, que quererão enfatizar que o presidente delegado vai travar a participação da Igreja em Angola na edificação de Nkamba. Ele sabe que isso não é verdade, mas ao viciar-se e dirigir nosso mandato, vão levantar a bandeira da falsidade. Uma coisa é certa, crescemos nesta igreja ouvindo repetidamente das bocas dos chefes espirituais Tutungan Nkamba, Tutungan Pemavatameto. Ou seja, edificamos um Nkamba, edificando igualmente as nossas localidades. Enquanto presidente delegado do colégio, nem sequer vou cair na armadilha de atribuir X% para Nkamba ou X% para o país. Vamos incentivar, sim, que todas as localidades de Angola sejam incentivadas a responder os demandos de Nova Jerusalém, ao mesmo tempo em que
todas elas criam suas próprias engenharia, ou seja, o seu próprio jogo de cintura para atacar as necessidades locais. A Igreja de Angola herdou problemas de falta de relacionamento e de reconhecimento com o Estado e o governo. E aqui afirmo, alto e bom tom, que graças ao nosso mandato que começamos a ganhar espaço de realinhamento com o governo e o Estado angolano. Na Igreja, em Angola, herdamos problemas de falha de espaço de acesso e de interação para com a Aliança Econômica, SICA, EEA e outros, inclusive com outras igrejas irmãs, ao ter se adoptado pelo artifício política do cadeira vazia. Em muitos casos, caímos no abandono e na rejeição por parte da sociedade. Ao tentar imaginar as causas desses e outros problemas, pessoalmente, sinto que só podia ser pura ignorância. Exemplo, deixar de fora, às vezes, e contribuintes de juventude e quadros, discriminar e neutralizar os veteranos internos cuja experiência e savoir-faire são reconhecíveis. Isto só podia vir de pessoas com mentes, sei lá, excuse-me a lançar aqui o objetivo, bem conhecendo a natureza de muitos problemas e estando agora neste virar de página. Só teremos que prontificar para as coisas de mais valia aos jovens e quadros e veteranos internos, ser-lhes aos retribuídos o devido espaço de atuação. Papais e mamães delegados do Conselho Nacional, como pode compreender, a lista dos problemas é muito longa. A minha esperança agora reside nos projetores que foram encarregados em desenvolver os temas em debate e o espaço de capacitação previsto. Carisma, preleitor e moderadores, não olhem muito para o passado da Igreja. Tirem do passado lições de referência e nos traga ações para o futuro. Pensamos termos sabido do passado, agora nos traga proposta para sairmos desta desorganização e desta letargia. Surgiram nós, senhores, preleitor e moderador, sonhos realizáveis, projetos executivos, olhando sempre para a nossa própria realidade. Quero, nada parte final, reiterar a nossa expressão de gratidão aos ilustres convidados, reiterar ao espírito da presença de participação ativa dos delegados a esse Conselho. Finalmente, exprimo aos ilustres convidados, em nome da organização, ao nosso sincero desculpa pelo sacrifício e insuficiência protocolares que aqui e a Carla terão anotado. Prometemos corrigir parte delas na medida em que as demos conta. Juntos, unidos, devolvemos à Igreja olheu nos caris. Com estas palavras, declaro aberto o Conselho Nacional 2023. Muito obrigado a todos. O secretário nacional da Igreja Quimanguista em Angola leu nos relatórios do Colégio Executivo do Conselho Nacional de 12 a 14 de dezembro de 2023 em Luanda, Angola. Introdução. Com o presente relatório, referente no período de outubro a dezembro de 2023, o Colégio Executivo Nacional, em obediência aos princípios estatutários e do estrito cumprimento do plano das atividades sobre informação permanente e o relato das atividades ancorado no seu plano anual das atividades, tal qual a outras ações orientadas superiormente pela direção universal da Igreja. Com efeito de salientar que houve mudança na direção da Igreja a nível nacional, o reverendo Daniel Sebastião da Silva cedeu a cadeira mais alta do comando da Igreja em Angola para o reverendo Francisco Mpaka como presidente delegado do Colégio Executivo Nacional. Nesta ordem de ideia,
Os chefes e diretores dos departamentos foram trocados, tanto o presidente inspetor, os inspetores nacionais, os conselheiros nacionais e alguns pastores provinciais foram todos trocados por despacho da sua divindade, Papa Simão Kimbangu Kyangran. Tendo em conta o curto período que este Colégio Executivo Nacional desenvolveu as suas atividades, vem por meio deste submeter à consideração desta primeira sessão extraordinária do Conselho Nacional o presente relatório sintetizado as atividades aos seguintes principais ações, baseando-se na lema escolhido: Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, pelo seu enviado especial, Papa Simão Kimbangu Kyangran, Papa Simão Kimbangu em Angola, virar de página. Juntos e unidos, devolvamos a Igreja alheia nos caris. Trabalhar arduamente para a aproximação da Igreja ao Estado e à sociedade angolana. Consolidar a paz, entendimento, o bem-estar entre os seguidores de sua divindade, Papa Simão Kimbangu Kyangran. Revitalizar o funcionamento da Igreja no seu todo. Reforçar o trabalho da evangelização e missão da Igreja. Mobilizar e sensibilizar a juventude e não só para a necessidade dos trabalhos de campo. Ponto 2. Atividade desenvolvida pelo Colégio Nacional. Tendo em conta o cumprimento do plano de atividade e as orientações traçadas pela Direção-Geral da Igreja em Camba, Nova Jerusalém, bem como as prioridades definidas pelo Colégio Executivo Nacional durante este período, somos a apresentar as atividades desenvolvidas pelo Colégio Executivo Nacional. 2.1. O Colégio Executivo Nacional é composto de 30 membros e novos diretores dos departamentos. Logo após a tomada de posse dos pastores provinciais, foi indicado alguns membros do colégio a se deslocar nas províncias para apresentar os recém-nomeados às suas áreas de jurisdição, tais como as províncias do Zaire, Uís, Lunda Norte, Buxico, Bié, Cuando-Cubango e Namíbia. O colégio esteve muito empenhado durante este período a preparação deste conselho. Todas as reuniões realizadas focavam-se ao máximo na realização do Conselho Nacional, que irá traçar a vida da Igreja neste período quinquênio 2024-2029. O presidente delegado do Colégio Executivo Nacional deslocou-se a campo por 2 vezes. Primeiro, para assistir às festividades de 12 de outubro, e a segunda, a convite do chefe espiritual e representante legal. Durante este período foi realizado encontro de escutação aos comitês nacionais dos grupos, coros, associações, serviços e plataforma da Igreja. O colégio está muito empenhado à conclusão das obras deixadas pelo colégio anterior, tal como o acabamento do hangar, a residência do chefe espiritual, a obra da escola, a requalificação da residência do chefe espiritual em Banza Congo e em Luanda. O resto nós acompanhamos nos relatórios dos representantes provinciais. Relações com o Estado e Igreja. A nossa Igreja, há muitos, perdemos o prestígio que gozávamos com o Estado angolano, fruto do nosso comportamento
desordem, falta de entendimento, em suma, falta da ética, deontologia e sabedoria. Preferíamos expor os nossos podres a tudo e todos. Estamos a trabalhar, encontros em vários níveis estão a ser realizados dentro e fora do país para reconquistar a confiança que há muito perdemos. Podemos garantir que estamos a bom caminho. Papa Simão Kimbangu Kyangani tem nos ajudado bastante. Atividade desenvolvida pelos departamentos. Tendo em conta o pouco tempo dos nomeados à frente dos departamentos, apenas apresentaram os seus planos de ação de curto, médio e longo prazo, aguardando as orientações que será emanada nesta magna reunião, que servirá de guia para os trabalhos futuros. Atividade desenvolvida pelos pastores provinciais. Tais iguais os departamentos, as províncias não fogem da regra. O pouquíssimo tempo não permitiu desenvolver nenhuma grande atividade. Apenas foram ter contato com as suas áreas de jurisdição. O resto, nós próprios acompanhamos a exposição de cada representante, ou de cada pastor provincial. Perspectiva. A necessidade de reconquistar a confiança do Estado angolano, estabelecer a paz, a harmonia, entendimento entre nós, proceder a um recenseamento de todos os quimbanguistas, seguidor de Papa Simão Kimbangu Kyangani em Angola, quantos são, onde estão e como são. Considerações finais. É muito pouco tempo para avaliar os trabalhos tanto do Colégio Executivo Nacional ou das províncias. Gostaria que considerasse este relatório apenas uma informação da nossa dedicação ao trabalho de Papa Simão Kimbangu Kyangani. Nós ficamos focalizados na organização e a realização desta primeira sessão extraordinária do Conselho Nacional. Embora com muitas dificuldades, isto é que nós conseguimos alcançar. O Colégio Executivo Nacional reconhece todo o esforço que a estrutura da Igreja, em todos os níveis, tem vindo a desenvolver em todo o país, com apoio e orientações emanadas de Nkamba, liderado pelo nosso Deus, Papa Simão Kimbangu Kyangani, chefe espiritual e representante legal da Igreja de Jesus Cristo sobre a terra, pelo seu enviado especial, Papa Simão Kimbangu. Reitera o nosso compromisso de lutar cada vez mais. Luanda, 12 de dezembro de 2023, Secretariado do Colégio Executivo Nacional. Muito obrigado. O encontro contou com várias entidades governamentais e deputados, entre outros. Um deles é o deputado Alexandre Sebastião André. No seu depoimento, disse a boa relação existente entre a Igreja e o Estado e reconheceu a Igreja com origem africana. Acompanhe. Na verdade, tendo em conta a situação atual que essa grande igreja quimbanguista está a atravessar, era necessário que a sede dessa igreja mandasse para aqui uma pessoa designada por si para, junto das autoridades nacionais e outras autoridades eclesiásticas, regularizar a todo custo o melhor relacionamento dessa grande igreja. Eu vi na sua abertura, quando esse representante oficial fez referência de que há necessidade de conduzir os debates de forma harmoniosa, de forma congregadora, inclusiva, para que a igreja se reencontre e, com base nos ensinamentos que tem lá da sede da igreja, poderem
portanto, reunificar a igreja quimbanguista. Vale dizer também que não é um fenômeno novo haver desavenças na igreja. Desavenças onde há homens há sempre. Aliás, os tempos históricos indicam-nos. Por exemplo, a própria Igreja Católica, nos séculos passados, fracionou-se. Surgiu a Igreja Metodista, a Igreja Protestante, e essa, por sua vez, foi-se multiplicando até o número de igrejas que nós temos aqui, que não africanas. Portanto, o essencial é termos o espírito congregador. Nós, como africanos, devemos dar maior relevância às igrejas africanas, às nossas igrejas de matriz dos nossos hábitos e costumes, das nossas tradições, que é para enaltecermos os espíritos dos nossos antepassados que já foram. Esses espíritos dos nossos antepassados africanos e angolanos não são enaltecidos pelas igrejas importadas, tem que ser igrejas originais. Por isso, esta conferência é bem-vinda. Espero que tenhamos os melhores resultados congregadores e que a outra parte também sinta a necessidade, a preocupação e o interesse que essa igreja tem para reunificar a grande igreja de Simão Kimbangu. Porque, afinal, a igreja é uma grande parceira para o Estado, ok? A igreja, os seus propósitos não têm fins políticos. Por isso não há razão do Estado estar contra a igreja ou excluir esta ou aquela igreja. E a igreja também disse, na verdade, não deve ser uma caixa de ressonância dos apetites políticos do Estado ou de um partido qualquer. Não, a igreja é igreja e não deve depender de ninguém. Deve firmar-se como tal e educar socialmente os seus cristãos para melhor servir a sociedade em geral. Para lembrar-vos que o Conselho Nacional reuniu-se todos representantes da Igreja Quimbanguista em Angola, na província de Luanda, para abordar sobre a vida da Igreja Quimbanguista em Angola. Neste caso, vamos acompanhar o reverendo Manuel Nzal, membro do Colégio Executivo. O Conselho, neste primeiro dia, decorreu da melhor maneira possível. Apesar de não termos atingido o esgotamento dos temas preparados para hoje, pelo facto de ter chovido, as delegações chegaram tardiamente, iniciamos o Conselho tardiamente, mas em termos de debate, em termos de expectativa, primeiro começou-se com relatórios dos pastores provinciais, não é, que vieram ao nível das províncias, tentaram dar os seus relatórios. Depois houve o relatório do Secretariado Nacional. Depois entramos para os 2 temas que foram aflorados hoje, quando hoje estavam planificados 4 temas. Mas de todo o resumo, podemos concluir que estamos a um bom nível. Foi um grande debate, as pessoas participaram vivamente, com vontade de quererem fazer alguma coisa para com a igreja, colocando sobretudo o lema que tem o Conselho Nacional de voltarmos a igreja para os carris. E é isso que estamos a tentar ver hoje. É verdade, mas tudo depende da nossa predisposição. E a nossa predisposição parte da vontade da salvação das nossas próprias almas. Sermos sinceros conosco em primeiro lugar, depois com o próximo. E sobretudo observando todos os documentos que regulam o comportamento do cristão dentro da igreja. Estamos a falar dos estatutos da igreja, estamos a falar do regulamento interno, estamos a falar do regulamento interno dos coros, estamos a falar do Ntesian Tango, livro verde, enfim, todo esse conjunto de documentos que retratam a doutrina da igreja quimbanguista e como é que a igreja quimbanguista pode se orientar. Se nós nos basearmos com todos esses documentos e colocar cada documento no seu devido lugar, eu acredito, com a vontade nossa da salvação das almas, a igreja voltará aos carris. Primeiro apelo a algo que é fundamental que o Papa Simão Kimbangu tem dito.
Papa Simão Kimbangu diz que, Papa Simão Kimbangu Kiangani diz que o Papa Simão Kimbangu de Pano recebeu a igreja nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Bamvoala, que estamos a falar dos 3 septos, Papá Kisoloquele, Papá de Alunga e Papá de Angana Contima, receberam a igreja a partir do pai deles. E o Papa Simão Kimbangu Kiangani recebeu a igreja a partir dos 3 papás. Ou seja, o que estou a tentar dizer é que qualquer um de nós que está na igreja quimbanguista tem que ter referências. E as referências são os princípios e métodos que conduzem a igreja quimbanguista. Porque esses documentos reitores são onde está todos os atos que um cristão deve desenvolver dentro da igreja. Se não sabe, capacita-se. E a partir daí acreditamos nós que a igreja estará nos carris. Bom, a impressão que eu tenho, nós conseguimos tentar mais ou menos chegar àquilo que foi preconizado. Nós planificamos uma abertura e, embora com os condicionalismos, com tudo o que aconteceu, mas conseguimos fazer o trabalho, não é a 100%, mas uma boa porcentagem. Então, penso que estamos satisfeitos daquilo que já conseguimos fazer. Nós estamos a pensar que, como objetivo diz que nós queremos devolver a igreja nos seus caris, vamos lutar para ver se nós conseguimos colocar a igreja nos seus caris. Eu sei que não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas nós vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o melhor de nós para ver se conseguimos chegar ao nosso objetivo. Também se fez presente neste conselho o Dr. Loanga Komba Gispen, que no seu depoimento falou-nos sobre a importância de Nkamba Nova Jerusalém, sede mundial do quimbanguismo. Eloko na koyi koloba ezali tozongisela kolo lingomba na ye yazali nzambe tata Simon Kimbangu Kiangani ya avec sa divinité Grand Boussole po atambusa mokili eningani lelo oyo kimbangiste bakokanga ye na bilamba alakisa nzambe po nzambe avai na nkamba bomonaki toyaki na délégation monene ya monde oyo tozana bao le 12 octobre epi na novembre sikoyo touti événement makasi ya COP 28 na Dubai oyo balobeli kombo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani na mokili devant John Biden, président Poutine, président monde. Et on l'a sa kimbangiste aza la fierté abanga parce que mondele chinois asiatique ba ya okange na bilamba. To lagisa nini bolingo mibeko misala. Moi moke oyo na koyiko loba par rapport aux salama ezali mutuya toto sa bakonzi ya lingomba oyo nzambe tata molimo santo atie. Et puis bakonzi pe bato sa considération nzambe na nkamba tout chemin na nkamba parce que nkamba ndeza ina pouvoir ezota msa mukili. Voilà. Message ekolobaka kabayo kankamba. Papa alobi nini alobaka na tongo alobaka na pokwa kamba eloko musute kamba. Chegamos ao final do flash informativo. Acabamos de acompanhar a primeira edição do Conselho Extraordinário. Nos vamos com a promessa de voltarmos no próximo espaço. Ecos do Quimbanguismo.